Olá, amados. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre a vida de cada um dos irmãos. Que possamos todos nessa noite ser tocados pela palavra do Senhor, que pelo poder do Espírito Santo nós estejamos sendo edificados nessa noite. Eu não sei como está a sua vida, não sei como você entrou nessa live, mas eu sei de uma coisa, que Deus está no controle absoluto de todas as coisas, né? Nós podemos descansar no Senhor e eu quero convidar você, nesse momento, a descansar no Senhor. Quero convidar você a colocar aí os seus fardos pesados, as suas lutas, as suas dificuldades, os seus medos, lançar agora aos pés do Senhor Jesus Cristo. E que você possa encontrar no Senhor Jesus Cristo o conforto e o descanso necessário nessa noite e para a sua vida. Porque a nossa sabedoria, a nossa força, nada disso pode nos dar paz, alegria. Não tem jeito, né? Nós dependemos do nosso Deus. E Ele é quem pode nos sustentar. E é por isso que eu quero convidar você, nesse momento, a orar comigo, a falar com Deus. Oremos? Senhor, nós estamos diante da Tua presença, meu Pai, e queremos Te agradecer, louvar o Teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado, tem sido misericordioso conosco, ainda que nós não tenhamos merecido coisa alguma de Tua parte, mas o Senhor tem sido fiel. Ainda que nós não tenhamos feito nada daquilo que talvez deveríamos estar fazendo com toda a nossa força, com todo o nosso coração, mas o Senhor ainda assim tem sido misericordioso conosco. Sabemos, ó Deus, que não há merecimento em nós para coisa alguma, mas reconhecemos que a Tua misericórdia nos alcançou e tem nos alcançado a cada dia. Pedimos então, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor receba, Pai, essas nossas orações, receba o nosso culto nessa noite, pois estamos diante de Ti com um coração humilde, um coração simples, mas um coração grato, porque pela Tua graça e misericórdia nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, por permitir que mais uma vez eu possa dirigir a minha voz ao Senhor, que eu possa olhar para o céu e que eu possa lhe chamar de Pai. Louvamos o Teu nome, Senhor, pelas nossas famílias, pelas nossas vidas e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Glórias nós Te damos, porque Tu és o Deus poderoso, o Deus que sustenta, o Deus que guarda, o Deus que liberta, o Deus da provisão. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. E aí, gente, espero que estejam todos bem, na paz do Senhor Jesus Cristo, e que logo, logo nós possamos estar juntos ali na igreja, louvando o nome do nosso Deus, fazendo aquela festa em louvor ao nosso Deus, em adoração ao nosso Deus, porque esse é o sentido, né? O sentido da igreja, o sentido da nossa vida, é para a honra e a glória do nosso Deus. Esta é a realidade. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, todas as coisas, elas são para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, porque a Ele e para Ele são todas as coisas. Não é mesmo? Então, logo mais, eu creio, Deus está preparando o momento para que a igreja possa se reunir novamente, possa se encontrar novamente em louvor e adoração a Ele. Não é mesmo? Falta pouco. Vamos vencer em nome de Jesus Cristo.
Nós vamos vencer esse período difícil e vamos cantar o hino da vitória do outro lado. Não é mesmo? Sabemos que Deus está controlando todas as coisas. Eu quero, então, convidar os irmãos a orarmos pelos pedidos que nós temos, né? Oramos por muitas famílias aqui. Essa semana, durante a live, nós oramos também por muitos. E tem lá uma lista de nomes pelos quais nós oramos todos os domingos, não é mesmo? E então vamos continuar orando por esse povo. Se você tem pedido de oração e queira fazer, você pode aí no comentário também inserir o seu pedido de oração, ok? Faça isso. Eu quero lembrar de alguns nomes pelos quais a gente tem orado aqui, que é o Robinho, nós temos orado pela Ingrid, nós temos orado pela Simônica, nós temos orado pela Isabela. Esta semana em especial também eu peço que os irmãos incluam aí na sua lista de oração o nome da Eliane, minha esposa, o meu nome, esteja orando por nós, né? Pela minha família, num contexto geral, Gabriel, a Isabela, a Júlia. Então que os irmãos estejam orando por nós. E então vamos orar. Vamos colocar esses pedidos aí todos diante do Senhor, sabendo que nós não temos poder nenhum para fazer nada. Mas Deus, Ele é poderoso para fazer. É mesmo? Não é a minha palavra, ou a minha ordem, ou o meu tipo de oração que faz diferença. O homem não faz diferença. A diferença quem faz e quem traz a mudança e a cura, a libertação, é Deus. No poder do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Não é mesmo? Então nós podemos confiar nisso. E é com base nesta confiança que eu te convido a orarmos neste momento, a colocarmos diante do Senhor os nossos pedidos, as nossas orações. Amém? Vamos orar? Oremos então. Senhor Deus, diante da tua presença, meu Pai, nós queremos neste momento interceder por aqueles nomes que estão ali naquela lista, pedindo, Senhor, uma providência do Senhor em alguma área da vida deles, Pai. Nós clamamos ao Senhor e colocamos diante da tua presença cada um deles, Pai. Aqueles que estão lutando com uma depressão, que a tua mão poderosa, o teu Santo Espírito esteja tocando a vida destas pessoas, trazendo a cura. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa estas pessoas. Cura, Senhor Deus, as emoções. Traz a eles, ó Deus, um refrigério vindo do Senhor. Que eles encontrem, Senhor Deus, uma paz. A paz que excede todo o entendimento. E que eles possam descansar na tua presença, Senhor. Porque tu és Deus, tu és dono de todas as coisas, rei sobre todas as coisas. Então nós colocamos diante de ti a estas pessoas que estão lutando, Senhor, neste tempo, com a depressão, com a ansiedade. O Senhor conhece e sabe do coração de cada uma dessas pessoas. E então nós colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oramos também, Senhor, por aquelas pessoas que estão lutando com uma enfermidade há muito tempo, Senhor, que talvez os médicos já estejam, de certa forma, desanimados em trazer mensagem, notícia nova a estas pessoas. Tu és o médico dos médicos, Senhor, dando uma ordem, vinda uma ordem do Senhor, não há quem possa resistir. Então nós sabemos, ó Pai amado, que tu podes trazer a cura a estas pessoas. Nós cremos que tu és poderoso para curar estas pessoas, sendo a tua vontade, Pai. Cura elas, Senhor, para que elas possam testemunhar do teu grande feito na vida de cada uma delas, ó Deus. E ainda te pedimos, ó Deus, que se caso esta cura, este tratamento se estenda um pouco mais, que o Senhor traga
paciência, paz sobre a vida destas pessoas, esperança no coração delas, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, cuida das famílias, dos familiares, para que tenham esperança e que possam ajudá-los, ó Deus, neste tempo tão difícil. Senhor, queremos te pedir também por aquelas famílias que talvez estejam lutando neste momento contra este vírus, o Covid-19, Senhor. Nós sabemos que Tu és o Deus poderoso, és o Senhor, dono de todas as coisas, e que Tu podes curar no momento em que Tu quiseres curar. Nós pedimos a Tua misericórdia sobre estas pessoas, ó Pai, que estão aí num leito de hospital, ou que estão até mesmo nas suas casas, sendo medicadas e passando aí por esta dificuldade dessa doença, desse vírus tão conturbador que é. Pai, em nome de Jesus, sabemos que basta uma ordem do Senhor e esse vírus também cessará, porque o Senhor é dono de tudo, o Senhor é rei sobre todas as coisas. Então nós oramos neste momento, clamando a Tua misericórdia sobre este problema que aflige o mundo inteiro, Senhor. Não só a nossa cidade, nem o nosso país, mas o mundo. Em nome de Jesus nós clamamos que com Tua mão poderosa, a Tua misericórdia que dura para sempre, que seja tocado o mundo inteiro com relação a este vírus, o Covid-19, Senhor. Pai querido, te pedimos também pelo nosso país, pela nossa nação, Senhor, pelos dirigentes, pela classe política, os líderes políticos, líderes religiosos. Afinal, Senhor, nós clamamos a Ti por todos, ó Senhor. Tenha misericórdia de nós. Pai, toca no coração dos líderes para que eles possam ter um coração voltado para o bem comum. Em nome de Jesus, Pai. Tenha misericórdia deste país imenso, gigante, com grandes fontes que podem ser de proveito para toda a nação, mas que por muito e muito tempo tem sido desgastado pela corrupção. Tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nós precisamos do Teu toque, da Tua ação, do Teu poder sobre o nosso país, Senhor. Tenha misericórdia desta nação. Sabemos, ó Deus, que não merecemos nada do Senhor, porque também somos, sim, um povo perverso. Mas nós clamamos e contamos com Tua misericórdia. Não clamamos aqui por justiça, porque, Senhor Deus, nada somos diante de Ti. Somos pecadores e falhos, isso sim, reconhecemos que somos. Então não temos merecimento algum. Tudo o que pedimos nesta noite é a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, visita cada família da Tua igreja com Teu poder, com Tua graça e com Tua misericórdia. E derrama das Tuas bênçãos sobre cada uma delas, naquilo que é necessário para cada uma destas famílias, ó Deus. Aqueles que estão acompanhando esta live neste momento, aqueles que verão esta live depois, que a Tua mão poderosa esteja tocando a vida de cada um deles, ó Pai. Que eles possam sentir o Teu Santo Espírito guardando e sustentando. E se porventura alguns dos que estejam assistindo esta live, agora ou depois, ainda não tenham certeza da salvação, que o Teu Espírito Santo, Senhor, toque o coração desta pessoa, para que ela possa olhar, Senhor Deus, para Ti e perceber que somente em Jesus Cristo está a salvação. E que da Tua parte, Senhor Deus, venha a salvação para esta alma. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Vamos lá, gente. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, dos versos 8 aos versos 16, ok? Vocês vão perceber que de vez em quando dou uma engasgadinha aí, mas tá tudo normal, só a garganta que não tá tão firme, mas tá tudo tranquilo,
Bora! 1 Reis, capítulo de número 17, versos de 8 a 16. Abre sua Bíblia aí, ou no seu celular, ou no seu notebook, eu sei lá onde você está acompanhando essa live. Mas vá para esse texto e nós vamos ler esse texto juntos. Nós vamos aqui meditar um pouco nesta palavra. E o tema de hoje é: não te desesperes. Deus no controle está. Não te desesperes. Deus no controle está. Ok? Nós estamos vivendo um período muito difícil, de grandes dificuldades, de medo, de insegurança, de ansiedade. Mas olha, em todas estas coisas nós precisamos crer que o nosso Deus está no controle absoluto. Não te desesperes. Deus no controle está. Vamos lá? Olha só a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 17, versos de 8 a 16. Bora? Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, o Senhor dizendo a Elias, ok? O personagem de hoje é Elias, tesbita. Todo mundo conhece, né? Profeta Elias. Quem não lembra desse nome aí? Talvez o cara que tenha menos lido a Bíblia até hoje, em algum momento já ouviu alguma coisa sobre o profeta Elias. Não é mesmo? Então vamos lá. O personagem de hoje, profeta Elias. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar 2 cavacos de pau, de lenha, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Senhor, eis a tua bendita palavra, e nós oramos que nesta noite a tua palavra encontre nos nossos corações abrigo e que nossos corações possam se fortalecer com a tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amados, não te desesperes. Deus no controle está. Talvez você conheça alguém que está desesperado, preocupado com essa situação toda. Compartilhe com ele esta mensagem. Não te desesperes. Deus no controle está. Ok? Aqui, o capítulo 17 de 1 Reis, me parece que era um capítulo de provação gigante para Elias.
Porque logo começa o capítulo 17 com Deus mandando Elias para um lugar onde ele havia de ser sustentado por corvos e beber água de um rio, de um ribeiro. E Elias então vai para aquele lugar e de fato Deus ali mandava que os versos anteriores desse mesmo capítulo, relata isso. Então diariamente Deus mandava que os corvos levassem comida para Elias e Elias bebia água daquele ribeiro, daquele riacho, daquele córrego ali que passava perto de onde ele estava hospedado, digamos assim. E aí Elias ficou por alguns dias naquele lugar até que o ribeiro de água que Elias bebia secasse. Eu acho que Elias deve ter pensado o seguinte: bom, agora acabou aqui a minha dificuldade, a prova acabou, agora, as coisas vão ficar fáceis para mim. Mas não, a partir do verso de número 8, Elias, saindo daquele lugar onde ele comeu comida trazida pelos corvos, Deus vai dizer para ele: vai agora para Sarepta, que lá em Sarepta eu vou ordenar que uma viúva te sustente. Cara, é uma situação tão difícil quanto a primeira. Se na primeira ele teria que ser sustentado pelos corvos e beber água de um rio, agora a situação era ainda pior, digamos assim. Porque o contexto que nós temos ali é o seguinte: uma viúva naquele lugar, naquela cultura, naquela situação, dificilmente ela tinha bens. Então ela não era alguém que podia, que raramente era alguém que tinha bens. E principalmente aquela viúva, ela não tinha nada. Então Elias já foi para aquele lugar sabendo: eu vou encontrar ali uma situação difícil também, não vai ser tão fácil não. Mas eu vou, E então Elias vai para aquele lugar. Além da viuvez daquela mulher, nós não podemos esquecer que havia uma profecia anunciada que não choveria por 3 anos ali naquela região. Se não chove, não tem plantação. Se não tem plantação, não tem colheita. Não tem colheita, não tem trigo para fazer o pão. Então Elias vai para Sarepta com esta situação. Ele vai encontrar uma viúva que dificilmente teria bens e ainda que estaria numa situação mais difícil por conta da seca que já havia sido profetizada e que Deus estava fazendo acontecer naquele período. Então, assim, tudo conspirava para que o sustento de Elias fosse o mais difícil possível. Aos olhos humanos, Elias estava sendo levado para um lugar que não teria sustento. Não tinha jeito. O contexto ali mostrava isso. Era como se Elias estivesse sendo enviado para uma enrascada. E às vezes nós nos sentimos assim. Aqui, a ideia, o contexto mais ou menos aqui é parecido com o seguinte: alguém diz para você o seguinte: olha, vai para a casa de fulano e lá fulano vai te sustentar durante um período. Só que daí você conhece, lembra do fulano e fala: meu, você chega lá na casa do fulano, você sabe que o fulano está pior do que você. Você fala: mas e agora? Como é que eu vou ser sustentado por fulano se fulano está pior do que eu? Numa situação do contexto de hoje, você perde o seu emprego e então você vai acaba todo o seu dinheiro, perde tudo que você tem, fica sem nada, e então você vai para casa de alguém. Lembra-se de alguém, vai para lá. Chegando lá, você encontra essa pessoa tão pior quanto você estava. O que você vai pensar? Estou dentro d'água, sem boia salva-vida. A coisa vai ser difícil aqui, estreita. Era o que aconteceu com Elias. Deus terminou aquela fase que ele comeu da comida que os corvos traziam, bebia a água do ribeiro e agora estava indo para ser sustentado por uma viúva que não tinha posses e que estava numa terra que estava assolada pela seca e que não havia alimento suficiente naquele lugar para ninguém, sobretudo para aquela viúva, não é mesmo? Então a situação não estava fácil. Talvez para Elias acreditar no que Deus disse a respeito da viúva fosse mais fácil do que para mim e para você acreditar que Deus irá prover o alimento
o cuidado para a nossa vida, talvez para ele fosse mais fácil do que para nós neste momento. Porque Elias tinha já, lembrando que o contexto anterior é de que ele tinha sido sustentado por corvos. E talvez, aí neste contexto, você diga assim, Elias estava tranquilo, ele sabia que Deus não ia deixar faltar nada, mesmo ele indo para a casa de uma viúva, tudo tranquilo, que ele já tinha sido sustentado por corvos anteriormente. E aí eu faço uma pergunta, por quantas vezes Deus já te sustentou? Talvez tenhamos aqui nessa live pessoas com mais de 50 anos, pessoas com mais de 70 anos, e eu gostaria de desafiá-lo a pensar nas crises que você já viveu e crises que você já ultrapassou e venceu. Então, Deus também já mandou provisão para mim e para você em várias outras oportunidades. Então não seria nesta que Deus nos abandonaria. Não é mesmo? Então Elias foi para a casa daquela viúva, seguiu para aquele lugar. E eu e você também podemos continuar a nossa vida, sabendo que o Deus da provisão está cuidando de nós. Não te desesperes. Deus no controle está. E aí nós seguimos aqui. Elias então chega naquele povoado, chega naquela cidade, e ele encontra o cenário que já era propício, ou provavelmente ele iria encontrar, não é mesmo? Então assim, alguns fatores devem ser levados em conta quando nós falamos da cidade de Sarepta. Primeiro deles, olha, Sarepta era uma cidade do território fenício. O local era controlado pelo sogro de Acabe, ninguém menos do que o pai de Jezabel. Se Jezabel era terrível, ela aprendeu em algum lugar. E foi ali naquela região que ela aprendeu. O pai dela não era brincadeira, ela não era brincadeira. Então, assim, era uma cidade possivelmente muito idólatra. Era uma cidade controlada pelo sogro de Acabe, pai da mulher mais terrível que talvez pisou sobre a face da terra, que é Jezabel. Aquela Jezabel era Satanás na terra. E era terrível. A mulher era terrível mesmo. Então, assim, nós podemos até entender que a situação só piorava. A cidade de Sarepta não era um lugar que estava tranquilo, não. Não era uma cidade fácil, não. Falar do Deus de Israel naquela cidade devia ser extremamente difícil. Falar do Deus verdadeiro naquele lugar era muito difícil. Se falar não era fácil, acreditar então no Deus verdadeiro é que era pior. Era pior ainda. Então a situação não era boa. Não era boa. Aquela viúva, para piorar a situação, aquela viúva ela não tinha obrigação nenhuma de acreditar em Elias. E muito menos de acreditar no Deus que Elias estava falando para ela. Porque a cultura dela toda estava voltada para uma cultura idólatra. Aquela terra, aquela região era provavelmente muito idólatra. Aquela viúva não tinha condições de dar comida para Elias. Esse é o cenário que nós precisamos levar em conta quando falamos dessa situação. Ela não podia, não é que ela não queria. Ela não podia, ela não tinha como fazer. Aquela viúva não tinha nenhuma obrigação com Elias. Se não tinha para com o Deus de Elias, para com Elias pior ainda. Aquela viúva, ela tinha que pensar no estômago do seu filho e no dela. E em primeiro lugar no do filho. Ela tinha um filho e ela relata que a palavra de Deus diz que ela tinha ido apanhar 2 cavacos de madeira. Quem morou no sítio aí sabe o que é. Não é mesmo? Quem tem fogão a lenha também, mesmo que não tenha morado no sítio, mas que tenha fogão a lenha, vai saber do que está falando. Eu tenho aqui 2 cavacos para botar lá para fazer a comida, né? Então vai saber. E ela foi apanhar essa lenha para fazer a comida. E ela diz o seguinte: eu só tenho um bocado, só dá para uma refeição. Então assim, a situação não era brincadeira não, gente. E aí mostra que tudo que aquela mulher possuía,
Deus manda Elias para a casa de uma mulher, cujo tudo que aquela mulher possuía era o seguinte: um filho para sustentar, um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija, 2 cavacos de madeira para acender o fogo e cozinhar aquela comida. A certeza da morte, olha outra coisa que aquela mulher tinha, a certeza da morte, depois de comer aquela última refeição, que era o que restava para ela. Eram essas possibilidades que aquela mulher tinha. E aí, vamos aqui no contexto, aparece o Elias, o profeta Elias. E olha só o que Elias vai pedir para aquela mulher. Pediu que ela fizesse um pouco de comida para ele. A mulher deve olhar, de barriga vazia, aqui já tem 2. Me aparece uma terceira. E que daquele pouco, quem primeiro deveria comer era Elias. Olha só a situação, gente. Às vezes nós chegamos a um ponto na vida que é desafio após desafios. E então ela já tinha pouco. E Elias vai dizer, faça esse pouco e desse pouco traz primeiro para mim. E a vida de fato nos desafia. E aí com isso Elias desafiou aquela mulher a ter fé no Deus de Israel. Olha que coisa difícil. Uma mulher que estava numa região idólatra, uma mulher que não conhecia verdadeiramente o Deus verdadeiro, é agora desafiada a ter fé. É fácil. Você que está me ouvindo nessa live, que está aí com a barriga cheia, que está aí com as vestes, que talvez tenha até passado perfume só para participar nessa live, que está tranquilo, nem sempre consegue ter fé que Deus vai prover aquilo que é necessário para você. Não consegue perceber que é Deus quem está provendo isso que você tem hoje. Porque muitos acreditam que é pela força do braço, que aquele emprego que você tem é mantido por você mesmo. É nada. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, é bênção de Deus. Graça, misericórdia incondicional de Deus. Ou você acha que não é? Todo mundo achava que podia muito. O mundo inteiro achava que estava nadando de braçada. O mundo inteiro achava que a tecnologia podia fazer o que quisesse a qualquer momento. Cientistas acreditam muito mais na inteligência deles do que num Deus bíblico. E aí chega o Covid-19 e bota todo mundo de joelhos. Todo mundo com a mesma sensação. Sensação de insegurança, sensação de medo. Todos, sem exceção. Então eu fico me perguntando, o que é que nós somos mesmo? Né? Então aquela mulher, aquela viúva, ela não tinha nada. E Elias pediu do nada que ela tinha uma parte ainda, para piorar a situação. Aquela viúva, aquela mulher podia tomar algumas decisões naquele momento. Ela podia fazer algumas escolhas naquele momento. Assim como você também. E eu, nesta noite, você pode tomar algumas decisões que mude a sua história. Você pode fazer algumas escolhas que mude a sua história. E você também pode fazer algumas escolhas que mudem a sua história para o bem. E pode fazer escolhas que mudem a sua história para o mal. Aquela mulher tomou algumas decisões. E vamos dar uma olhada na decisão que essa viúva tomou. A viúva optou por fazer o que Elias estava dizendo. Ela cozinhou primeiro um bocado para Elias. Preparou a comida do pouco que ela tinha, que já era muito pouco, e ela sabia que era pouco. Ela ousou, ela foi lá, preparou e trouxe o primeiro punhado, o primeiro bocado e entregou para Elias. E é engraçado, gente, que aos olhos humanos isso seria... Algumas pessoas iam olhar para aquela mulher, se fosse nos dias de hoje, e ia chamar ela de idiota. E talvez alguns de nós iríamos fazer isso. Não é mesmo? Mas ela tomou a decisão certa. Ela fez o que era correto. E às vezes, na vida,
nós precisamos, no momento de grande crise, de grande dificuldade, olhar com um olhar além do olhar humano. E isso só é possível se olharmos através do olhar de Deus. Pela força, pelo poder do Espírito Santo em nós. É aí que está toda a diferença. Ok? A diferença está nisso. Entendermos o que Deus quer que façamos. E se compreendemos aquilo que Deus quer que façamos, se seguimos para aquilo, não vai dar errado. Olha só, a mulher tomou aquela decisão. Tinha pouco, mas do pouco ela repartiu. E olha só o resultado que aquela viúva alcançou. Vamos lá comigo. Está tudo dentro do texto, eu estou expondo esse texto bíblico, ok? Olha só. A farinha da sua panela não se acabou durante o tempo da seca. Ela dizia que tinha um pouquinho só na panela, que ela ia fazer aquela refeição e a panela iria se esvaziar. A palavra de Deus está mostrando aqui que não, que a panela daquela mulher não se esvaziou. Não acabou. A farinha não acabou daquela panela. É como se você pegasse aí, cada um de vocês tem, aqui em casa tem, as latas divididas por coisas, né? Por exemplo, a latinha de açúcar, a latinha de café, a latinha de açúcar, a latinha de feijão, a lata de arroz, é assim. Então, e você olhasse para aquela sua panela de arroz e a panela de aquela sua lata de arroz e a sua lata de arroz nunca acabasse. Todo mês você falasse, não, preciso fazer compra e colocar mais comida aqui dentro. E não, mas ela continuasse cheia. Ainda que seja que você vá no mercado e traga um pacote de arroz e coloca dentro daquela lata e você vê aquela lata sempre com arroz dentro. Provisão de Deus. Isso que aconteceu com aquela viúva. Olha o que mais aconteceu com aquela viúva. Ela disse também que tinha um pouquinho de azeite numa botija, que só dava para aquela refeição. Mas a palavra de Deus mostra, na sequência, que depois que ela tomou a decisão correta e fez o que era certo, o que Deus esperava que ela fizesse, a palavra de Deus diz o seguinte: o azeite não faltou em sua botija. Olha que coisa maravilhosa. Provisão de Deus. Deus estendendo a mão e fazendo multiplicar. Deus estendendo a mão e provendo na vida daquela mulher. E é isso que Deus vai fazer e que Deus tem feito nas nossas vidas. Outra coisa, ela disse que tinha ali 2 cavacos de madeira com o qual ela iria acender o fogo e cozinhar aquela comida. Ao que tudo indica, e pelo que a palavra nos mostra, é que também não faltou lenha, porque se ela tinha comida, ela tinha que cozinhar, e eles comeram. Então até isso Deus providenciou. A viúva e o seu filho puderam conhecer o Deus verdadeiro, e esse é talvez o principal de todas as coisas. Uma mulher que não tinha esperança nenhuma, que estava à margem daquela sociedade, que estava entregue para a morte, ela teve a oportunidade da vida, que é conhecer a Deus, conhecer o Senhor Deus verdadeiro. Talvez você que não conhece a Cristo ainda, que está assistindo essa live, cara, é a oportunidade gigante. Talvez você esteja desesperado, preocupado com o dia de amanhã. Talvez você não veja esperança para o dia de amanhã. Hoje é uma grande oportunidade para você se encontrar com o Deus da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele pode transformar e Ele vai transformar a tua vida. Vai mudar a tua história. E você pode crer nisso. Pode confiar, não sou eu quem estou dizendo. E não é a minha palavra que tem poder, mas é a palavra de Deus. Esse texto que nós estamos lendo e estamos estudando aqui, expondo a palavra de Deus. Você pode confiar em Deus. Parece que nos nossos dias atuais tem muita gente vivendo como aquela viúva, sem esperança, né?
Ah, o dia de amanhã, não sei o que vai ser. Bom, é aquela empresa lá que eu trabalho, vai fechar. Ah, puxa vida, aquele meu negócio, meu pequeno negócio vai fechar. Ah, aquela aplicação que eu tinha, o cara com quem eu apliquei quebrou, mas eu vou quebrar. Ah, vou ficar desempregado. Puxa vida, agora fiquei doente, eu vou morrer, não vai ter jeito. Não, há uma oportunidade de vida. E esta oportunidade de vida está em Jesus Cristo. O Deus verdadeiro, o Deus doador da vida. Não só vida aqui na terra, mas a vida eterna. É o Deus que restaurou, é o Deus que mudou a história da viúva de Sarepta. Você precisa se encontrar com este Deus. E nessa noite é uma oportunidade para você. É uma oportunidade para mim também, porque às vezes a gente se esquece do Deus que nós servimos. Às vezes nós nos esquecemos do Deus ao qual nós pertencemos. É uma grande oportunidade. Há muitas pessoas neste tempo que estão vivendo com a sua família pela metade. Não há alegria, não há paz, não há diálogo, não há contentamento familiar. Hoje é uma oportunidade para você rever isso, refazer essa história, mudar essa história. Há pessoas com falta de provisão financeira, e eu acho que quase todos neste período estão passando por isso. Com escassez de recursos de trabalho. Olha, eu acho que nós já somos mais de 15 milhões de pessoas aí que já estão sem emprego. Sem contar o pessoal que é MEI, que é do mercado informal, que aí o número é muito maior, gente. O número é muito maior. Então há muita gente com escassez na provisão de trabalho, escassez financeira. Há gente que não está conseguindo pagar a moradia mais. Há muitas pessoas nessa situação. Há pessoas que já não é questão mais da moradia, é questão de comida. Já não consegue mais fazer uma compra para o mês, já não consegue mais trazer o mantimento para os filhos. Há muitas pessoas nessa situação. E há outros que já estão doentes, com a saúde fragilizada, às vezes sem emprego, e aí a esperança vai sendo corroída. A tristeza vai se acampando no coração, o medo vai tomando conta, a ansiedade começa a bater forte. Há muita gente nessa situação. Há muita gente com a esperança no sinal vermelho. Vermelho piscando já. E há outros que a única coisa que conseguem olhar nesse tempo é para a morte. Né? Tem gente que tudo que fala é de morte. Morte, morte. Fulano morreu, fulano vai morrer. Ah, porque o Covid já matou não sei quantos mil. Ah, porque se tomar cloroquina, hidroxicloroquina vai morrer. Ah, se tomar ivermectina vai morrer. Ah, se não tomar o tal vai morrer. Ah, porque não... Gente, Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Não te desesperes. Deus no controle está. A realidade é que a mudança na vida daquela viúva, ela não foi provocada porque ela encontrou um bom emprego, não foi provocada porque ela encontrou um bom remédio, não foi provocada porque ela encontrou alguém milionário. Não! A mudança de vida daquela viúva foi provocada por conta do poder de alguém que entrou na vida dela e começou a cuidar da vida dela. E não foi Elias. Elias foi alguém usado pelo doador da vida, pelo dono de todas as coisas, para a vida daquela mulher. Mas quem entrou e mudou, e restaurou, e restituiu, e transformou a vida daquela viúva foi Deus. E é Deus que continua fazendo. A realidade é esta. É que nós colocamos muito a nossa esperança em coisas, em pessoas, em situações.
mas somos incapazes de colocar a nossa esperança naquele que tem todo o poder no céu e na terra para guardar a nossa vida. E esse é o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. A vida da viúva foi mudada porque Deus quis mudar. O Senhor da provisão tomou para si a responsabilidade de sustentar aquela viúva. Não foi porque aquela viúva era muito inteligente, não. Foi porque Deus tomou para si a responsabilidade de sustentar aquela mulher. A vida da viúva foi mudada porque se permitiu também ser sustentada por Deus. E há pessoas que lutam para fugir de Deus. Às vezes nós fazemos isso. Deus está dizendo para nós: fique quieto onde está. Faça o que eu estou mandando, mas nós não queremos. Nós andamos para a direita, andamos para a esquerda, fazemos e queremos tomar conta da nossa vida como se nós fôssemos mais poderosos ou tivéssemos mais recursos, mais inteligência e conseguíssemos ver mais do futuro do que o Criador de todas as coisas, que é Deus. Então, se Deus mandou você ficar quieto, fique quieto. Se Deus está nos pedindo para continuar onde estamos, continuemos onde estamos. Porque Ele não vai deixar faltar. Ele é o Deus da provisão. A vida da viúva foi mudada porque ela se refugiou no abrigo mais seguro que existe. E talvez seja um convite para mim e para você nessa noite, que nós possamos nos refugiar no refúgio mais seguro que existe, que é o Senhor Jesus Cristo. Olha só, gente. Jesus disse que o verdadeiro pão é o pão que vem do céu. E que ele próprio era o pão da vida, pois na realidade ele veio do céu. Jesus disse que aquele que comesse daquele pão nunca mais teria fome, pois ele traz a saciedade plena. E aí é um convite espetacular de Jesus para nós. Jesus é a provisão capaz de fazer os milagres vistos na vida daquela viúva tornar-se realidade na minha vida e na sua vida. Jesus Cristo. Nós precisamos confiar em Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para Ele e confiar que Ele é poderoso para cuidar de nós. Olha só, por que nós podemos confiar? Primeiro, porque Jesus Cristo não mente, Deus não mente. Segundo, porque Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Terceiro, Ele não só sabe o que nós precisamos, como Ele sabe quando nós iremos precisar. Quarto, nós podemos confiar em Jesus porque Ele sabe de tudo que nós precisamos, não somente porque Ele é Deus, e acima de tudo porque Ele é Deus, mas porque Ele é capaz de se compadecer de nós, porque Ele viveu na terra e passou pelas necessidades que você e eu passamos diariamente. Jesus, ao andar na terra no seu ministério terreno, Ele sentiu medo, Ele sentiu tristeza, Ele sentiu alegria, Ele sentiu fome, Ele sentiu sede. Portanto, Jesus também foi tentado, assim como você, assim como eu. Porém, venceu todas estas coisas e de maneira nenhuma pecou. Mas lá em Hebreus, a palavra do Senhor nos diz que Jesus pode se compadecer de nós porque Ele sabe exatamente aquilo que nós vivemos, aquilo que nós passamos. Por isso, nós podemos confiar em Jesus, porque Ele tem a saciedade plena. Aquele que não comer do pão vivo, que é Jesus, certamente viverá como a viúva de Sarepta antes de se encontrar com o Deus verdadeiro. Com aquela sensação de que vai comer sempre a última refeição e morrer. Não é assim que é para viver. Deus espera que eu e você tenhamos vida
e vida em abundância. Que eu e você possamos viver de maneira plena e em paz. E aí, alguém vai dizer, mas pastor, como eu posso viver em paz se eu estou com o meu emprego ameaçado, se eu estou com a minha fonte de renda ameaçada, se eu estou com a minha saúde ameaçada? O apóstolo Paulo nos ensina a respeito disso. Nós precisamos e devemos ter paz independentemente das circunstâncias. Paulo disse, eu sei viver na fartura, sei viver também na escassez. Sei viver vestido, mas sei viver também se não tiver vestimentas. Paulo diz que estava instruído a viver com a barriga, com o estômago cheio, mas também a sentir fome. Paulo estava dizendo naquela situação que ele podia todas as coisas no Deus que o fortalecia. Portanto, eu e você também podemos todas as coisas no Deus que nos fortalece. E isso inclui viver em paz, mesmo num período de escassez. Viver em paz, mesmo num período em que muitas pessoas estão espalhando o pânico. Viver em paz, mesmo diante da ameaça real do vírus do Covid-19. Viver em paz, mesmo diante da ameaça real de uma crise global que está se levantando. Você pode viver em paz, nós podemos viver em paz, porque sabemos de uma coisa. O Deus que sustentou a viúva de Sarepta é o mesmo Deus que continua cuidando do mundo nos dias atuais. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, amanhã e para sempre. Você pode confiar nisso. Eu posso confiar nisso. Então, demos glórias ao Senhor. Não te desesperes. Deus no controle está. Senhor, louvamos o teu nome. Somos gratos a ti por esta palavra que o Senhor nesta noite falou aos nossos corações. Louvamos o teu nome, Senhor, porque através desta palavra nossos corações foram fortalecidos. E agora, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que nos ajude a colocarmos em prática tudo o que o Senhor nos ensinou nessa noite, para que possamos durante a semana vivermos em paz, mesmo em meio às mais terríveis dificuldades que possam se levantar. Que nós possamos confiar na tua provisão, na tua providência, confiar no Senhor acima de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, visita o coração de cada uma das pessoas que estão aqui assistindo esta live e daquelas que porventura irão assistir. Eu não sei, mas o Senhor já as conhece. E o Senhor sabe exatamente o que cada uma delas necessitam. Então, Pai amado, que por tua graça, por tua misericórdia, elas possam ser tocadas pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, que em todos os momentos nós possamos sentir a tua presença, que em todos os momentos nós possamos sentir a tua mão poderosa, guardando-nos de todos os males. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amados, boa noite a todos. Espero que essa semana seja uma semana de paz, de alegria, de bênçãos a todos vocês. E que nós possamos aí, logo, num período muito próximo, estarmos juntos novamente ali na igreja, louvando e adorando o Senhor. Se o Senhor Deus nos permitir, dando-nos paz, saúde e vida, terça-feira às 21 horas nós estaremos aqui novamente para compartilharmos a palavra do Senhor e orarmos juntos. É mesmo? Então, boa noite a todos. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, não apenas hoje,
mas para todo sempre. E a igreja diz: amém. Que Deus os abençoe. Estou com muita saudade de vocês e espero em breve poder abraçar cada um de vocês. Né? Parece que faz sentido aqueles negócios das cartas de Paulo, quando Paulo escrevia dizendo que desejava dar um abraço nos irmãos. Nós não tínhamos noção quando líamos aquilo. Mas hoje talvez essa palavra faça muito sentido, né? Eu tenho muita esperança, estou com muita vontade de poder dar um abraço em cada um de vocês. E eu creio que logo nós faremos. Não deixe de orar pelos seus irmãos da igreja. Dê uma ligada aos seus irmãos, pergunte como ele está. Às vezes a pessoa está desanimada e triste, e uma ligação sua, o compartilhar de um versículo bíblico, uma oração, pode mudar o ânimo dessa pessoa. Nós somos uma família, e dizemos isso. Família Batista da Paz, de Indaiatuba, não é mesmo? Então ligue para as pessoas, compartilhe momentos com eles, mande uma mensagem, ore com essas pessoas. Às vezes uma palavra encoraja. Ok? Vamos fazer isso durante essa semana? Que Deus abençoe. Um beijo, gente. E até breve, se Deus quiser. Espero em Cristo poder abraçar cada um de vocês. E vocês sabem que eu não estou brincando quando eu digo isso, porque os términos de culto na nossa igreja era todo mundo se abraçando, né? Então, mas nós vamos chegar lá, logo, logo, em nome de Jesus. Beijo, boa noite, que Deus os abençoe, a semana de paz a todos vocês. Não te desesperes, Deus no controle está.